A paz do Senhor Jesus, queridos e amados, bom é estar na presença do Senhor. Davi expressava que mais vale um dia no templo do que em outras partes 1000. Como é importante estar na presença de Deus, independente das lutas, dos problemas, da dificuldade. Não saia da presença de Deus, que na presença do Senhor é que há o socorro permanente. Hoje eu quero falar sobre religiosidade. Uma vida religiosa. Uma vida em que dá aquela sensação que você está fazendo a vontade de Deus e Deus ele mostra que falta alguma coisa. Um certo homem rico, um príncipe, um doutor da lei, ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus perguntou: o que está escrito na lei? O que se lê na lei? Aí ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu sentimento, de toda a sua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está aqui em São Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 em diante. Você lê na Bíblia aí, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo número 10, versículo 25, se acompanha um texto, que ele é extensivo. Então Jesus, ele notou que aquele homem apenas conhecia, mas não praticava. Ele era um religioso. É aquela pessoa que casa para o templo, templo para casa. É aquela pessoa que está sempre conhecendo a Bíblia, mas não pratica o que está escrito. Ele conhecia que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e ao próximo. Quando fala o próximo, fala às pessoas. Aí ele começou a pensar, olhava para um lado, para o outro e falou: mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus usou 4 personagens. Usou o sacerdote, usou o levita, da tribo de Levi, usou uma vítima e usou o salteador. Diz a Bíblia, Jesus fazendo essa ilustração, o que é o nosso próximo? O que nós devemos fazer, o que é bom, é socorrer. Ele contou a parábola que aquela vítima estava passando no caminho de Jericó. Quem vinha de Jerusalém ou ia para Jerusalém era um caminho extensivo. E no meio daquele caminho, aquele homem foi assaltado. Despiram ele, ou seja, tiraram tudo que ele tinha, seus bens, seus pertences, espancaram ele e ele estava todo machucado, desmaiado. Aí apareceu o personagem chamado o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que levava os pedidos do povo para Deus. O sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos. O sacerdote era aquele que, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, fazia expiação pelo pecado dele, pelo pecado da sua esposa, de toda a sua família. E depois fazia expiação
ele representava o pedido de toda a nação para Deus. Era o chamado Santo do Santo no segundo véu. Só que esse sacerdote, ele viu aquele homem caído, passou distante. Não foi ver o que estava acontecendo. Não prestou socorro. Não prestou ajuda. Não prestou ajuda. Já imaginou? Um sacerdote, um homem tido como santo, puro, escolhido por Deus. Mas quando ele viu ali uma pessoa precisando de ajuda, desmaiada, um socorro, ele passou distante. Foi embora de Jerusalém, foi para a cidade de Jericó. Aí aparece o terceiro personagem. O terceiro personagem é um levita, um Levi. O Levi aqui representa a lei. O sacerdote representa a misericórdia. E o levita representa a lei. A lei, os mandamentos, as ordens, o que deve e o que não deve fazer. Ele viu também aquele homem, um juiz. O levita é um juiz, um magistrado, conhecedor da lei, ele que aplicava a lei, ele que fazia parte do sinédrio, é um juiz. Olhou aquele homem, não prestou ajuda. Aí aparece o quarto personagem, era um samaritano, um estrangeiro. Vinha de viagem e viu aquele homem. E quando ele viu aquele homem, uma profunda compaixão chegou no seu coração. Ele desceu da carruagem e foi lá naquele homem. Foi lá naquele homem. E lá naquele homem, diz a Bíblia que ele cuidou dos ferimentos dele. Colocou ali pasta. Colocou azeite e vinho. Pasta. E cuidou da ferida. Pegou aquele homem, colocou na sua carruagem e levou para a estalagem, para o hotel onde ele ficaria hospedado. E aquele homem ficou hospedado com ele. Olha só. E aquele homem, os 2 dias que ele ficou naquela estalagem, no outro dia que ele foi embora, ele passou o dia cuidando dele. Mas ele tinha compromisso, chamou os funcionários, falou, estou pagando 2 diárias. 2 dinheiros quer dizer 2 diárias. Cuida dele. Cuide bem dele. Não deixe ele sair ainda sentindo dores. Quando ele estiver bem, deixa ele embora. E o que gastar, o que tiver de despesa maior, quando eu voltar aqui para me hospedar, você fala comigo, eu pago a diferença. E aquele homem foi embora. E Jesus chamou aquele doutor. Qual desses 3 usou de compaixão, de misericórdia para com o próximo? E aquele homem disse, tenho por mim que é aquele samaritano. E Jesus falou, faz isso. Faz isso. Não seja somente religioso. Faz isso. Pratica a obra de Deus. Pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só para você só conhecê-la. Você tem que amar o seu próximo. Ajudar seu semelhante. Se compadecer. O que é compadecer do seu próximo? É você ter condição, porque Deus te dá condição. Ajudar mesmo. Ajudar. Ajudar a viúva. Ajudar aquela pessoa simples. Ajudar aquela pessoa que está lá no hospital. Quando você vai visitar um hospital, você vê uma pessoa doente, você se compadece por ela.
Você ora por ela, você está fazendo mais obra. Quando uma pessoa chega na sua porta, ou você sabe que aquela pessoa está desempregada, precisa de uma ajuda, sem ela pedir nada, você surpreende ela. Vá no mercado, faz umas compras, dê para aquela pessoa. Aquela pessoa mora numa casa simples, né? Uma casa simples. Você pode fazer o bem? Faz. Você pode restaurar a casa dela? Restaure. Se você pode corrigir a casa dela, se você pode doar uma casa para ela, faz isso. Não seja como aquele sacerdote que viu a pessoa apenas caída no chão. Ver uma pessoa caída no chão é você não se importar com ninguém. O sacerdote, ele era o homem que representava toda a sociedade para Deus dentro do templo. E o levita era o juiz, é aquele que aplicava a lei. Eles eram religiosos. Você tem levado uma vida religiosa? Como é que tem sido a sua vida? Aquele homem estava se auto-justificando. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Hein? É igual aquela pessoa, eu sou melhor que você. Você não vai na igreja, eu vou. Será que é só isso? Sou melhor que você. Eu dou dízimo de tudo. Eu dou oferta na igreja. Eu participo de Santa Ceia. Eu tenho uma carteirinha de membro. Sou batizado nas águas. Mas quando você sai da igreja, você não se preocupa com o seu semelhante. Aquele homem era assim. O juiz mandava guardar, amar a Deus sobre todas as coisas. Todo o coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ao próximo. E aquele samaritano, ele socorreu um aflito, ou seja, um estrangeiro. Um estrangeiro, da onde era para vir o resultado, não veio. Veio de uma pessoa que era de fora. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Já imaginou? O filho das trevas tem mais boa ação do que os filhos da luz. Quando fala filho das trevas, é aquele que não é da igreja. Ele socorre, ele faz o bem, faz mutirão. Uma pessoa passa mal de madrugada, ele se prontifica, se oferece. E o sacerdote, né? O sacerdote aqui está se referindo à igreja. Você, como é um pastor, igreja, você não é igreja. Você não é igreja. Então por que você não faz isso? Ajuda o seu próximo, ajuda o seu irmão, ajuda o seu vizinho. Ganhe. A Bíblia diz que nós temos que granjear as pessoas desse mundo com as coisas desse mundo. Faz o bem. Faz o bem. Pratica o amor. Vai lá. Mostra que você tem um Espírito Santo. Mostre. Deixa as pessoas enxergar em você que você não é apenas um conhecedor da palavra de Deus, mas que você vive aquilo que o Senhor te ensina. Aquele homem passou vergonha. Ele passou vergonha na frente de Jesus. Jesus é onisciente. Ele sabe. Aquele homem era uma cara de pau, né? Desculpa a expressão, uma cara de pau. É aquele homem terno e gravata, né? Faz curso de oratória, para se expressar bem diante do público. Conhece hermenêutica, exegética, formado em teologia, doutor em divindade. Né?
Aquele homem era doutor, né? Aquele homem era um doutor. E o conhecimento que ele tinha para Jesus não estava importando para nada. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A Bíblia diz que você não pode ser só ouvinte. Tem que ser ouvinte e praticante. Porque se você só é ouvinte da palavra de Deus, é como se você estivesse falando para você diante do espelho. Quando você saiu dali, você esqueceu de tudo. É assim. Estou com a Bíblia na mão, vou para a igreja, volto. Aí está ali um caído ali no chão. Você não tem coragem de dar um prato de comida. Não tem coragem de dar um café, um pão. Ei! Jesus, quando se reunia com os apóstolos, ele chamou Judas Chariote. Toma esse dinheiro, essa bolsa, vá lá no mercado, nos armazéns, compre alimento e dê aos pobres. Trabalho social. Trabalho social. Então, é isso que nós precisamos entender na palavra de Deus. Aquele homem conhecia os 10 mandamentos, aquele homem conhecia a Torá, o Pentateuco, conhecia de Gênesis até Deuteronômio. E conhecia o livro dos profetas, maiores e menores, livros históricos, livros poéticos. Conhecia. Mas na prática, não praticava a palavra de Deus. E Jesus falou assim, ó, vai e faz isso. Faz o mesmo. Depois vem e me segue. Cuidado. Como é que está a tua vida? Você é apenas um religioso? Casa, igreja, igreja, casa. Não se preocupa com as almas. Jesus chamou você o quê? A ganhar alma. Ganhar alma, meu irmão. É você socorrer o aflito. Você tem azeite? O azeite simboliza o Espírito Santo. Você tem vinho? Vinho simboliza alegria. Alegria. Azeite e vinho são remédios para passar na ferida das pessoas que estão caídas nas calçadas da vida. Caída nas calçadas da vida é aquele que está nas drogas, aquele que está no tráfico, aquele que está na cocaína, aquele que está na prostituição, é aquele homossexual, aquela lésbica. Ei, é aquela pessoa que está na depressão, está sendo ferido pelo salteador. Salteador aqui, do quinto personagem, é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E as pessoas estão sendo vitimadas por ele. Você tem um azeite, você tem vinho. Vinho. O azeite já foi nos dado. Esse azeite desceu no dia de Pentecostes, onde houve a maior revolução. Os povos se compungiam, o povo chorava quando ouvia a palavra de Deus. Você tem azeite, você tem vinho. Leve azeite, leve vinho para as pessoas que estão caídas. Aquele homem cuidou da ferida daquele homem. Depois levou para a estalagem. Lá um bom tempo. Cuidou dele. É lá que cuida dos feridos. A estalagem aqui, ela, linguagem de figura, é o templo. É onde se cuida dos feridos. É onde prega a palavra. É onde ensina a palavra de Deus. É onde ensina ele a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e ficar livre das astutas ciladas do diabo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus tenha misericórdia dos sacerdotes, que Deus tenha misericórdia daqueles que levam a vida de religiosidade. Um abraço, fica com Deus, amém.